Bom, eu sou o professor Carlos Eduardo, sou professor de línguas e eu criei esse curso aqui para suprir uma falta de cursos de interlíngua que existe tanto em português quanto em outras línguas. Eu acredito que a interlíngua tem vários benefícios a oferecer, especialmente para os brasileiros, que as pessoas que têm dificuldade de aprender inglês, espanhol, principalmente inglês, né, que é uma língua muito importante hoje, tudo é fundamental, né, no desenvolvimento, especialmente no desenvolvimento profissional e educacional. Quem estiver acompanhando o vídeo pelo YouTube, eu peço que clique no link que eu vou pôr nos comentários para acompanhar no site, que ali você vai ter a explicação em forma de texto um pouco diferente, mais aprofundada, e exercícios interativos que você pode fazer durante o vídeo e também exercícios depois do vídeo. Isso aqui é a introdução para um curso que eu estou criando de interlíngua, e o objetivo aqui não é simplesmente fazer proselitismo e difundir interlíngua como uma solução de vários problemas de comunicação internacionais. O objetivo aqui é usar a interlíngua para fazer enquanto a gente aprende interlíngua, fazer uma análise comparativa entre interlínguas e as diversas outras línguas mais importantes, né, inglês, francês, espanhol, italiano, e a partir disso conseguir criar uma base para aprender essas línguas, pelo menos de forma passiva. Eu posso garantir assim, que depois de um tempo estudando interlíngua, se você tiver interesse, você consegue pelo menos entender essas línguas na forma escrita com bastante bem. Bom, vou começar com uma história, da pequena história da interlíngua, né? A interlíngua ela houve uma baronesa, uma mulher de uma família muito rica, que criou uma comissão de linguistas para pesquisar sobre uma língua auxiliar internacional, que serviria como língua ponte, principalmente entre cientistas e acadêmicos. Ela fundou a IALA, que é a International Auxiliary Language Association. Eles pesquisaram, né, compararam a situação de várias línguas francas que já houve na história e outras línguas também, línguas auxiliares, línguas artificiais que já tinham tentado criar, né, e chegaram à conclusão de que havia muitas estruturas em comum e muito vocabulário em comum entre todas as línguas, e principalmente nas línguas da Europa Ocidental, que são as línguas de onde a interlíngua extrai o seu vocabulário, que são o inglês, o português, o espanhol, o francês, o italiano, o alemão e o russo. Bom, por que interlíngua Por que aconteceu isso? Esse vocabulário comum é reflexo de condições históricas. Então, por exemplo, toda a Europa tem uma cultura em comum que é resultado de relações culturais, econômicas, religiosas, né, e civilizacionais. Durante a Idade Antiga, o grego era uma língua muito importante. O latim absorveu várias palavras do grego e a partir daí passou esses empréstimos para todas as línguas da Europa através das novas descobertas que foram surgindo, etc. Depois a igreja, também a língua oficial da igreja era o latim. Então todos os países que eram parte da Europa eram católicos até um certo ponto. Todos eles tinham que toda a igreja em todos esses países trabalhava com o latim, então eles tinham o latim influenciou muito as línguas vernaculares nessa época. Depois teve o Renascimento. O Renascimento reinterpretou a cultura clássica e reintroduziu dentro das línguas europeias vários neologismos, várias palavras, novas palavras vindas do grego, do latim e do italiano também. Teve o fenômeno dos cultismos, né, entre aí e o iluminismo, que são as palavras que foram reintroduzidas dentro das línguas românicas, palavras latinas que foram reintroduzidas nas línguas românicas,
que com um significado um pouco diferente, né? E teve também o fenômeno do iluminismo, a Revolução Francesa e as ciências, né? Que foram conduzidas principalmente pela França e Inglaterra. E todos os neologismos, todas as palavras novas que surgiam para denominar as novas invenções, os novos termos que precisavam ser cunhados, eram em latim e em grego. Então tudo isso foi se difundindo pela Europa e pelo mundo também, através principalmente das colonizações, né? Mais da metade do mundo fala alguma língua tem origem na Europa, e todas as outras têm bastante influência das línguas europeias, principalmente do latino. Além disso, tem vários nichos dentro de todas as línguas, vários nichos de vocabulários que refletem a preponderância que certas línguas tiveram nesses mesmos nichos. Então, por exemplo, na arte, na música, na literatura, o italiano foi muito importante. Então a gente tem várias palavras, tipo allegro, concerto, soprano, soneto, todas essas palavras entraram em diversas línguas. Na gastronomia, na moda, você tem muitas coisas do francês. Na informática, nos negócios, hoje em dia, quase tudo é inglês, e essas palavras são universais, né? Entram nas línguas vernaculares. Na filosofia, na psicologia, você tem muita coisa do alemão. Então, estudar interlíngua, você desenvolve um olhar para esse tipo de coisa que vai te ajudar a entender a história e a etimologia dessas palavras, que vai enriquecer o seu vocabulário em português e também vai te criar condições favoráveis para você aprender essas outras línguas de uma forma mais lógica. Além dessas palavras, tem também outras palavras internacionais que têm origem em línguas diversas. Por exemplo, bazar vem do árabe, se eu não me engano, sauna, que vem do finlandês, pijama, kamikaze, banana, são palavras que existem em praticamente todas as línguas. Bom, foi feito um estudo na Suécia, um experimento com vários alunos da escola, de escola na Suécia, onde metade da sala aprenderia só francês por um ano, e a outra metade, outro grupo, aprenderia metade do ano interlíngua e metade francês. No fim das contas do experimento, o grupo que aprendeu mais, o grupo que tinha estudado interlíngua e francês, sabia mais francês que o grupo que estudou, além de saber interlíngua, sabia mais francês do que o grupo que estudou só francês. E além disso, ainda entendia muito melhor espanhol, terminologia da própria língua sueca, que vem do latim, essa terminologia científica, etc., e inglês. Ou seja, o benefício global foi imenso. Bom, com isso em mente que eu proponho que em cada parte, em cada questão que se for apresentando na interlíngua, também se apresente uma comparação entre as línguas diferentes que formam as mais importantes para formar a interlíngua. Ela foi, voltando um pouco ao que eu já falei, ela foi criada com o objetivo de ser facilmente compreendida, ou seja, a gramática dela, a estrutura dela é muito simples, extremamente simples. O foco é o vocabulário mesmo e a formação das palavras. Ela era para ser a língua comum dos eruditos, acadêmicos e cientistas. O que isso quer dizer? Você vai ler por aí, se você procurar sobre interlíngua, você vai ver que se diz que qualquer um que fale inglês, francês, italiano, espanhol, etc., como língua nativa, vai conseguir entender interlíngua perfeitamente sem ter estudado. Mas isso não é totalmente verdade. Vai depender muito do nível de cultura, vamos dizer assim, do falante nativo dessas línguas, o quanto ele entende de interlíngua. Então, por exemplo, uma pessoa que fala inglês, se ela for um cientista, se ela tiver estudado bastante, for uma erudita, etc., ela vai entender interlíngua, mesmo sem ter estudado outras línguas.
Mas se for uma pessoa que é um falante nativo de português, por exemplo, um brasileiro, e nunca estudou nenhuma língua estrangeira, nunca não tem muita leitura, não estudou muito, não vai entender interlíngua. Apesar de... Mas se tentar um pouco, acaba conseguindo entender. Bom, as línguas fontes da interlíngua são português e espanhol, inglês, francês, italiano, e línguas secundárias, quando você não consegue ter uma palavra, um vocabulário, consegue chegar num consenso de um vocabulário dessas línguas, você tem o russo e o alemão. O português e o espanhol são considerados uma língua só dentro dessa análise, porque eles são muito parecidos comparados com as outras línguas, e porque eles têm um papel, mais ou menos, uma história parecida. E o russo e o alemão são um pouco mais distantes, mas eles também têm muitas palavras do latim e do grego, principalmente, mas são considerados secundários. As mais importantes mesmo são essas daí. Você tem que ter 3 línguas, tem que ter a mesma palavra em 3 línguas para poder considerar ela como interlíngua legítima. A forma escolhida dessa palavra vai ser a ancestral comum, na ortografia mais próxima da original. Então, por exemplo, você tem a palavra telefone. Telefone vem do neologismo, que é formado por tele mais fone, e ela é escrita, o fone vem do grego, escrito com PH. Então você vai ter que escrever telefone com PH, e essa vai ser a forma comum. Depois eu dou mais exemplos melhores. Aqui, por exemplo, rimane calme e parla interlingua. Inglês, humanity. Francês, humanité. Italiano, humanità. Espanhol, humanidade. E português, humanidade. O ancestral comum dessas palavras é humanitate, do latim, do caso lativo do latim. Então, a interlíngua vai ser humanitate. Essa palavra é inequívoca, não tem como você errar, né? Ela é comum a todas as línguas fonte. Então, como isso ajuda a ser poliglota? O vocabulário que você vai extrair daí é extremamente útil. Você vai ter famílias de raízes que você vai poder usar para criar palavras novas que são usadas em praticamente todas essas línguas. Se você não fala nenhuma outra língua estrangeira, ou se você fala só inglês e quer aprender mais uma língua, você vai ter a oportunidade de pensar de uma forma mais lógica como você vai formar as suas frases sem ser naquele ímpeto, né, de quando você fala uma língua já que é a sua língua nativa ou que você já praticou muito. Você tem que pensar bem na gramática antes de formular uma frase. Isso faz você, apesar de interlíngua ser muito simples, isso faz você compreender melhor a sua própria língua. Você acaba aprofundando, como eu digo aqui, a sua própria cultura, conhecendo a história das palavras e o seu vocabulário. Vamos lá. Os adjetivos. Situação do vocabulário. Eu coloquei aqui os adjetivos porque dentro de todas as classes de palavras, a que mais demonstra essa estrutura da interlíngua é justamente os adjetivos. Não é a forma de extração mais importante, assim, é uma das mais importantes, mas não é ela a mais importante de todas. Mas é mais interessante para a gente conseguir enxergar o que todas as línguas têm em comum. A maioria desses adjetivos são neologismos latinos. Eles são palavras criadas a partir de palavras do latim e se usam principalmente na ciência, na academia. Não é o único método de extração, mas é um dos mais importantes. Por exemplo, a gente tem em português cabelo, em inglês hair, francês cheveux, em italiano cabello e em espanhol pelo. Essas palavras são bem diferentes, só que elas têm algo em comum. Se você tira qual é o adjetivo
relativo ao cabelo. Quando você fala uma coisa que tem a ver com cabelo, é capilar. Então, em todas essas línguas naturais, a gente tem essa palavra relativa a cabelo, ou seja, capilar, quase que idênticas. Capilar, capillary, capilar, capillare, capilar. Quase todas iguais. Então, interlíngua, a gente vai ter capilar, que é a mesma coisa que capilar, e a palavra para cabelo vai ser capillo. Por que a gente tem que escrever capillo com 2 L's? Porque esse tipo de escrita tem um motivo para isso. Esse tipo de escrita preserva a origem da palavra, como eu disse lá no caso do telefone, com PH. Em latim, essa palavra é escrita com 2 L's. Então a gente continua escrevendo com 2 L's para não perder o elo de ligação que existe entre essas diferentes palavras. Em francês e inglês isso funciona assim até hoje. O que isso significa? Que se você souber escrever bem interlíngua, se você tiver uma ideia boa das raízes interlíngua, você não vai mais errar aquelas letras duplas, PH, RH em francês e inglês, porque essas 2 línguas mantêm essa mesma lógica, diferente do português e do espanhol, que tem uma escrita fonética, ou seja, a escrita acompanha a fala, não a origem da palavra. E em italiano a gente tem aquelas letras duplas, com 2 L's, 2 P's, etc. Isso daí é reflexo também desse mesmo fenômeno. Apesar do italiano ter uma escrita baseada no som, em italiano você tem um motivo para isso. Então, por exemplo, em interlíngua, fato se escreve facto. Tem esse encontro de C com T. Então, em italiano, C com T vai dar 2 T's. T duplo. Vai virar fatto. Em espanhol e português, a gente encontra aí o que a interlíngua deixa mais clara para a gente o processo de formação das palavras. Esse processo de formação das palavras é importante para entender, na ortografia, as exceções. Então, por que uma palavra se escreve com X e C? Por exemplo, excêntrico. Por que excêntrico se escreve com X e C? Porque vem da palavra ex, centro. Então, é fora do centro. Então, você tem que escrever com X e C. Esse é só um exemplo, tem vários outros. Agora, outro exemplo de derivação, como o do cabelo. Uma coisa que é inteira é integral. A raiz aí é integra. Então, interlíngua, o adjetivo é integral e a inteiro se diz íntegre. Bom, como começar e continuar estudando interlíngua? Primeiro eu quero que você siga esse curso que eu estou elaborando. Como interlíngua não é uma língua natural, não tem falantes nativos, você acaba tendo que ler muito, menos. Você consegue encontrar pessoas para falar, etc., mas não tanto. Você não consegue assistir televisão, por exemplo, ou escutar muita coisa. Mas tem muitos livros na internet. Vou deixar nos comentários todas as referências, recursos, tudo que você precisar para conseguir seguir adiante com a interlíngua. Você pode, como eu disse, ler bastante. Tem muito livro que você pode ler, escutar. Você tem alguns vídeos no YouTube com bastante fala que já se produziram, né? Você tem a Rádio Interlíngua, que tem, sei lá, quase 200 programas já. Você pode seguir os vários cursos que tem, inclusive em português. E para praticar, para finalmente colocar para fora, que é aí que você realmente aprende, você tem as redes sociais, você tem no Facebook um grupo bastante ativo, você pode procurar lá que você encontra fácil. Você tem o Telegram e o WhatsApp também. Tem aí o link no site, tem o link para os grupos.
E o mais importante, você, enquanto estuda interlíngua, você vai comparando com as outras línguas, inglês, francês, italiano, espanhol, e vai vendo quais são as diferenças, as semelhanças. E nesse processo, você, sem perceber, vai acabar aprendendo essas outras línguas. De todo mundo que eu conheço que começa a aprender interlíngua, depois de, sei lá, um ano e meio, todas elas pelo menos têm uma noção básica, mesmo sem se interessar muito, todas elas têm pelo menos uma noção básica de todas essas línguas fonte da interlíngua. E no Brasil a gente tem a União Brasiliana Pro Interlíngua, que é a União Brasileira da Interlíngua, que promove encontros, etc. Você pode se associar, você pode entrar em contato com os membros, tem o site deles também lá na página. E isso eu agradeço pela atenção e espero que você tenha feito os exercícios e que você continue aprendendo interlíngua nesse curso que eu vou continuar elaborando e também com os outros tantos recursos que existem.